Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos e de paz. Hoje a gente vai fundo em um texto assim bem forte, daqueles que chacoalham a gente, sabe? Uhum. É o capítulo 11 do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, do autor Leonard Ravenhill. É um material bem denso. Ravenhill foi um evangelista britânico do século XX. E ele não era conhecido por medir palavras. Não mesmo. A análise dele sobre o estado espiritual da sociedade e, principalmente, da igreja é contundente. E este capítulo gira em torno de uma pergunta que ele faz, quase como um lamento. Sim. Por que eles não despertam? É o que guia tudo. Exato. E a nossa missão aqui não é concordar ou discordar, mas é tentar entender o raciocínio dele. Vamos desvendar o diagnóstico que ele apresenta, as causas que ele aponta para essa apatia geral. E qual seria o caminho, né? Na visão dele, o único caminho para uma renovação. Isso. É uma viagem a uma mentalidade bem diferente da nossa. Para começar, ele já chega com uma afirmação que é, assim, um soco no estômago. É bem impactante. Ele diz que nações como os Estados Unidos e a Inglaterra, que na época dele eram vistas como potências cristãs, ele diz, não cairão nunca, já estão caídos. Pois é. Quando eu li isso, a primeira coisa que eu pensei foi em queda econômica, política. Mas não é disso que ele está falando, certo? De forma alguma. A queda para o Ravenhill é exclusivamente moral. Ah, tá. Ele usa uma imagem muito forte. Ele diz que a sociedade está acorrentada pelas cadeias de uma anarquia moral que eles mesmos criaram. Nossa. A ideia é que a desobediência generalizada ao que ele considera a lei divina não é só um erro, é uma força destrutiva, sabe, que corrói a alma das pessoas e da nação como um todo. Entendi. Ele vê milhões de pessoas moralmente enfermas que, e essa é a parte mais alarmante, não desejam a cura. É quase como uma doença autoimune espiritual. Exatamente. E ele usa uma citação do profeta Isaías para descrever essa letargia. Já ninguém há que se desperte e te detenha. A imagem é de sonambulismo em massa, né? Sim, ele até usa um termo bem dramático, quebranto infernal. Hoje em dia a gente talvez usasse outras palavras. Sim, com certeza. Me lembra um pouco a ideia de bolhas ideológicas, sabe? De algoritmos que nos hipnotizam. Ele estaria descrevendo uma versão do século XX para uma espécie de hipnose cultural. É uma ótima analogia. Para ele, é exatamente isso. É uma fascinação, quase uma lavagem cerebral coletiva. Certo. As pessoas estariam voluntariamente comprando ilusões e pagando com a própria alma. E o ponto-chave é que não é uma apatia passiva. Ah, não. Não. Ele argumenta que as pessoas não apenas rejeitam o que ele chama de realidade, com R maiúsculo, mas zombam. Atacam abertamente. É uma cegueira que se tornou agressiva. Entendi. Então, se o diagnóstico é essa doença moral onde o paciente não quer ser curado, a próxima pergunta lógica é: qual a causa? Sim. O que ele aponta como a fonte desse entorpecimento todo? Ele vai direto num ponto que considera uma profecia bíblica. A de que nos últimos dias os homens seriam mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Certo. E ele frisa que a palavra prazeres está no plural, o que é fundamental para o argumento. Por quê? Porque não é um único grande vício, mas uma avalanche de pequenas e grandes distrações que, somadas, desviam o foco do ser humano do sagrado. E ele não fica no abstrato, né? Ele dá exemplos bem concretos. Um dos alvos dele são as destilarias do mundo. Uhum. Eu quero até te provocar um pouco com isso, porque hoje em dia essa crítica pode soar um pouco moralista, talvez simplista. Como a gente pode entender o argumento dele para além de uma simples proibição? É uma boa provocação. O ponto dele não é apenas o ato de beber. Ele ataca o argumento de que essas indústrias geram empregos, considerando isso uma desculpa fraca. Fraca diante do quê? Do mal que, na visão dele, elas produzem. A imagem que ele usa é brutal. Ele a chama de creches que nutrem violência. Creches. Sim. E ele faz uma distinção que considera crucial. Os tribunais julgam o fruto da bebida. O acidente, a agressão. A consequência. Exato. Mas um avivamento espiritual, segundo ele, atacaria a raiz do problema.
A lógica é que a solução não está em punir a consequência, mas em transformar a causa interna que leva ao excesso. Entendi. A questão é a transformação do desejo, não só a punição do ato. E ele fala também de um louco carrossel da sensualidade que atrai os jovens. Sim, a ideia de trocar a eternidade por uma hora de vida maravilhosa. É uma matemática que, na ótica dele, não fecha. De jeito nenhum. E para mostrar o que ele considera o fundo do poço dessa busca por prazeres, ele descreve uma cena que é quase grotesca. Qual? Um concurso de cerveja. A descrição é gráfica, ele chama de animalesca, onde o vencedor é o último a ficar de pé, enquanto os outros caem grunhindo como porcos. Que imagem. E o detalhe importante aqui é que ele diz que isso não se limita a uma classe social, mas atinge até os novos intelectuais. Para ele, isso prova que a degradação é universal. Nossa. E o que me marcou na leitura foi a consequência existencial disso tudo. Ele não fica só no diagnóstico. Ele mostra o resultado na alma humana. Pois é. A citação que ele usa de Lord Byron é de uma melancolia profunda. Hoje só tenho cinzas onde antes tinha fogo. O que antes eu amava, agora apenas admiro. É isso, resume perfeitamente. Resume a ideia de um esgotamento espiritual. Um burnout da alma. Exatamente. É o ciclo completo do argumento dele. A busca incessante por estímulos externos leva a um ponto em que a capacidade de sentir de verdade, de ter paixão, De ter propósito. se esgota. Se esgota. O fogo se apaga e sobram apenas as cinzas de uma memória distante, de uma admiração fria por aquilo que um dia foi vibrante. A alma fica exausta. Diante desse cenário que ele pinta com cores tão sombrias, a gente espera que ele aponte um herói, uma solução. E aí que ele vira o canhão para um lugar inesperado. A própria igreja. A própria igreja. Ele parece colocar uma responsabilidade imensa sobre ela. Imensa. E, segundo ele, não cumprida. A crítica é implacável. O que ele diz? Ele afirma que se a igreja tivesse algo mais vivo, positivo para apresentar, as pessoas não seriam tão facilmente atraídas para o que ele chama de locais de carnalidade. Ou seja, a culpa não é só do mundo. Na visão de Ravenhill, não. A falha está na igreja que não oferece uma alternativa que seja genuinamente mais atraente, mais poderosa. Ele a descreve com 3 palavras terríveis: Quais? sem beleza, sem ardor e improdutiva. Pesado. E o que seria necessário para mudar isso? Porque ele parece rejeitar a ideia de que a solução seja um novo programa, uma estratégia de marketing. Nada disso. A solução para ele é totalmente interna. É uma questão de temperatura espiritual. Como assim? Ele fala em corações fervorosos, olhos que choram e lábios dispostos a propagar o evangelho. Certo. E para ilustrar o quão radical é essa visão, ele cria uma imagem que hoje soaria completamente bizarra. Que imagem. Ele diz que se os crentes fossem mais espirituais, eles marchariam pelas ruas com um pano de saco e cinzas, num ato de lamento público. Um protesto espiritual, então. É um chamado a um quebrantamento visível, público. O exato oposto da cultura de celebração e positividade que ele já criticava na época dele. Isso me leva a um ponto central da crítica dele. Ele contrasta 2 perguntas. A pergunta que ele ouve na igreja do tempo dele é: estão todos satisfeitos? Mas a pergunta que ele acredita que Deus faz é outra. Ele diz que o propósito divino não é a felicidade, mas a santidade. Essa distinção é o coração do pensamento dele. Explica melhor isso. Porque para muitos hoje, felicidade e espiritualidade andam juntas, né? Sim, mas ele argumenta que a igreja trocou seu objetivo primário. Em vez de buscar o poder de Deus através da oração, da consagração, que pode ser um processo desconfortável, confrontador. A busca pela santidade. Isso. Ela passou a focar em manter as pessoas contentes, confortáveis, a busca pela felicidade. Para ele, a sensatez bíblica foi substituída por uma insensatez focada no entretenimento. É uma acusação séria. Muito. Ele viu uma igreja com medo de ofender, de confrontar, de chamar ao arrependimento.
e que, nesse processo, teria perdido sua força e sua razão de existir. E é neste ponto que o capítulo muda de tom. Ele sai da crítica pesada e apresenta o que seria um modelo de solução. Sim, E faz isso não como uma teoria, mas com uma história real que eu achei fascinante. O caso do psicólogo William James. um gigante intelectual de Harvard. Exato. Um dos fundadores da psicologia moderna. É uma anedota brilhante para o argumento dele, porque coloca em rota de colisão dois universos, o ápice do intelecto humano e a simplicidade da fé. E como é a história? William James, um homem cuja vida era a mente, a razão, a ciência, se vê acometido por uma enfermidade misteriosa. O texto fala em nervos abalados, depressão profunda. Um mal que a ciência dele não conseguia curar. Não conseguia nem diagnosticar. E ele não mede esforços, né? Ele vai aos maiores centros médicos da Europa. Berlim, Viena, Paris. Busca a resposta no melhor que o conhecimento humano da época podia oferecer. E a resposta é sempre a mesma: nada. O desespero é tanto que ele chega a contemplar o suicídio. É o retrato do homem moderno que tem todo o conhecimento do mundo, mas nenhuma resposta para o seu sofrimento mais profundo. Exatamente. E é nesse fundo do poço que alguém sugere algo que para ele deveria ser absurdo. Procurar um homem simples e letrado que tinha fama de orar pelos enfermos. Dá para imaginar o conflito interno. Totalmente. O texto diz que a mente privilegiada e o conhecimento de James protestavam contra tal recurso. Ir até ali era negar tudo que ele era, tudo que ele representava. Uma humilhação intelectual. Perfeito. Mas a dor era maior que o orgulho. Ele vai. E o que acontece é... Transformador. Ravenhill faz questão de citar as palavras do próprio James. O que ele diz? Ele descreve a experiência assim: senti uma energia misteriosa perpassar meu corpo e logo depois me sobreveio enorme sensação de paz. Compreendi que fora curado. Nossa. Uma cura que vem de um lugar que a ciência dele não podia mapear. Através de um método que a lógica dele não podia aceitar. E aqui está a grande lição que o Ravenhill extrai da história, né? Exatamente, ele usa uma metáfora bíblica para dizer que a humanidade, assim como o James no início, prefere as soluções complexas, grandiosas. O que ele chama de o abana da ciência e o farfar da política. Em vez da simplicidade. Em vez da simplicidade da cruz de Cristo. Quando ele fala em voltar à cruz, o que isso significa em termos práticos, para além da linguagem religiosa? Bom, no contexto do argumento dele, significa abandonar a autossuficiência. Certo. Significa reconhecer que as melhores ferramentas humanas, a ciência, a política, a filosofia, têm limites. Elas não podem curar a doença moral que ele diagnosticou. Então, voltar à cruz é o ato de humildade de James. É isso. É admitir o fracasso das próprias soluções e se abrir para uma resposta que está além do controle e da compreensão intelectual. Para Ravenhill, a cura da sociedade passa por essa mesma jornada individual de rendição. A história de James vira, então, uma parábola para a condição moderna. Exato. A solução, na visão dele, não está em mais conhecimento, mais leis ou mais tecnologia, mas no retorno a uma verdade espiritual que exige, acima de tudo, humildade. Certo. Então, se a gente juntar tudo isso, o diagnóstico da sociedade doente, a crítica à igreja impotente e a história de William James, se tivéssemos que resumir o argumento do capítulo numa única frase, qual seria? Acho que a tese seria esta: a responsabilidade pela cura da sociedade recai primeiro sobre a igreja. E essa cura só pode começar com o arrependimento da própria igreja. Ele deixa isso bem claro, né? Muito. Numa frase que é o clímax do capítulo. Primeiro a igreja terá que se arrepender. Depois o mundo se quebrantará. Primeiro a igreja terá que chorar. Depois os altares ficarão cheios de pecadores arrependidos. A ordem não pode ser invertida. De jeito nenhum. Para ele, a renovação do mundo é um efeito colateral da renovação da igreja. Isso coloca a responsabilidade num lugar muito específico e desconfortável. Sem dúvida. E para amarrar essa ideia, ele termina o capítulo com uma sequência de citações curtas, como se fossem os últimos pregos para fixar o argumento dele na mente do leitor. Exato. A primeira é da igreja de Laodiceia, que diz: não preciso de coisa alguma. A autossuficiência. Para ele, essa é a voz da igreja moderna, satisfeita
e cega para a própria pobreza espiritual. Depois ele cita Ezequiel sobre Sodoma. E o interessante é que a causa da queda não foram os pecados mais óbvios. Foi o quê? Foi a soberba fartura de pão e próspera tranquilidade. Ou seja, o conforto e o orgulho geraram a apatia moral. Ele também cita um teólogo, Samuel Chadwick. Sim, que diz que um ministério sem o Espírito Santo não opera milagres, reforçando que a metodologia humana não substitui o que ele chama de poder divino. E a última citação de Joseph Parker é quase um aviso, é bem sombria. É um aviso muito sério. Parker diz que quem decide pregar essa mensagem de arrependimento se coloca contra sua geração e que, metaforicamente, sua cabeça vai rolar. Nossa. É o reconhecimento de que essa mensagem é, por natureza, confrontadora. Ela expõe a fraqueza moral da cultura e, por isso, a reação costuma ser violenta. É um alerta sobre o custo pessoal de se levar a sério o que Ravenhill propõe. Essa última citação de Joseph Parker nos deixa com uma reflexão inevitável, né? Com certeza. Se apontar as falhas morais de uma cultura, se pregar uma mensagem de arrependimento e mudança radical, tem um custo tão alto. O que leva uma pessoa ou uma comunidade a decidir pagar esse preço? De onde vem a coragem para confrontar o status quo, sabendo que a consequência mais provável é a rejeição, é o ataque? É a eterna tensão entre a busca pela verdade e o conforto da aceitação. Um dilema que, como o Ravenhill argumentaria, define não só o destino de indivíduos, mas de civilizações inteiras. Continuaremos a explorar as ideias provocadoras deste livro em um próximo encontro. Deus abençoe todos os ouvintes.